Aqui é o Felipe Lintes. Já peço para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. A casa do deputado federal André Janones está caindo. Aquele mesmo disseminador de mentiras mentirosas contra o presidente Jair Bolsonaro. E sabe por quê? Se liga só na notícia que está aí na sua tela. O presidente Jair Bolsonaro resolve agir e pede cassação de Lula, Alckmin e Janones por fake news. A notícia do Poder 360 nos informa o seguinte: os advogados do candidato do PL afirmam que Janones é uma fábrica de fake news contra Bolsonaro. Declaram que ele abusa dos meios de comunicação e pedem que perfis do deputado eleito nas redes sociais sejam suspensos até o fim do segundo turno na eleição. Segundo a argumentação, a chapa presidencial formada por Lula com Alckmin na vaga de vice tem benefícios eleitorais da conduta de Janones e conhecimento da forma de agir do deputado. É pequena a probabilidade da chapa, infelizmente, vir a ser cassada. E a estratégia utilizada no judiciário pelos advogados do presidente são as seguintes: através de uma liminar, ou seja, através de uma decisão provisória para suspender os perfis de Janones imediatamente até o segundo turno. Já através do mérito, que ao fim do processo sejam cassados o diploma de deputado eleito de Janones e o registro da candidatura da chapa que tem Lula como nome principal e Alckmin como vice. E saiba que o resultado dessas ações na justiça acabaram de chegar. Olha só a vitória da campanha do presidente. Tribunal Superior Eleitoral dá 3 dias para que Janones explique propagação de fake news contra Bolsonaro. Antes, o exposto determina a intimação do terceiro investigado, André Luiz Gaspar Janones, pelo meio mais célebre, para que, no prazo de 3 dias, manifeste-se sobre a utilização de seus perfis nas redes sociais, bem como sobre o requerimento para que sejam removidos, sem prejuízo da apresentação de defesa após regular situação, afirmou o corregedor-geral responsável pela ação. E ao saber desta decisão, Janones foi imediatamente para as redes sociais, aonde deu o seguinte chilique. Se liga só. Pessoal, atenção. Querem caçar o meu mandato. Ah, é mesmo? Poxa vida, que pena. Olha, já vai tarde. Agora é oficial. O ministro do Bolsonaro, Ciro Nogueira, entrou com ação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para caçar o meu mandato. Esse cara é muito engraçado. Você vê que as bandeiras ao fundo quase que caem, né? Ele se mexe na cadeira, ele bate na mesa. Nossa, como ele é corajoso, né? Ele é macho. Para eu deixar de ser deputado, calar minha voz e vocês nunca mais terem representação dentro da Câmara dos Deputados. Tudo isso porque eu fiz uma denúncia, né, com um vídeo real, eu mostrei as imagens. Ó, se liga, qual que é a denúncia com tal vídeo real que ele utilizou para mentir sobre Bolsonaro? Do presidente Bolsonaro dizendo que pintou um clima entre ele e 2 crianças. E agora quer me fazer pagar o preço por isso. Mas a verdade não é por isso não. Sabe por que eles querem me fazer pagar o preço? Porque eu sempre estive do lado de vocês, porque eu sempre defendi os mais pobres, porque eu nunca me vendi, porque eu nunca negociei o meu voto, porque todas as vezes que tentaram roubar vocês, eu denunciei, porque todas as vezes que quiseram acabar com o auxílio, eu impedi. Agora estão me perseguindo, porque eles não gostam de pobre, e eles querem calar o povo mais pobre, mas eles não vão me calar. Ele entrou com um processo para me caçar. Ah, Janones, a grande verdade é que você propagou uma mentira gigantesca acusando o Bolsonaro de um determinado crime que eu não posso afirmar aqui, começa com P do, né? E aquilo lá, você que está me assistindo aqui já sabe, utilizando um recorte extremamente canalha de um trecho de uma fala isolada do presidente. E Bolsonaro depois postou o vídeo inteiro, que é parte de uma entrevista ao vivo na CNN divulgada há poucos dias atrás. Isso mostra, na verdade, pessoal, o completo desespero da campanha de Lula, que não sabe mais para onde correr. E olha só que coisa curiosa, tudo isso em meio aos debates onde Lula tem tomado uma verdadeira sarrafada. Há exemplo desse debate na TV Bandeirantes. Bom, mas saiba que Janones não parou por aí. Ele seguiu falando mais um pouquinho. Acompanhe, vale a pena. Tá muito engraçado. A única maneira de impedir isso é vocês compartilhando essa live. É só isso que eu tô pedindo. Eu tive do lado de vocês todas as vezes que vocês precisaram. Agora é eu que tô precisando. Senta o dedo, compartilha essa live. Eles não querem que eu brigo para reduzir o preço do gás
para aumentar o preço o valor do Auxílio Brasil, para aumentar o salário mínimo. Agora estão bravos comigo porque eu falei que o preço dos alimentos tá caro, que eu mostrei quanto que era o preço dos alimentos e quanto que tá agora. É por isso que eles têm raiva de mim, porque eles não aceitam que alguém do povo, alguém pobre, filho de empregada doméstica, esteja aqui representando o povo. Eu não vou calar, não vou me calar. Agora eu recebi denúncia lá de menina lá de São Sebastião, lá no Distrito Federal, que falou que amanhã eu vou pegar os papéis, que diz que tem testemunha lá do que o Bolsonaro quis falar com Pintou o Clima. Tô recebendo ameaça todo dia. E eu só tenho duas maneiras de me proteger dessas ameaças. A primeira é Deus. A segunda é vocês sentando o dedo e compartilhando essa live para mostrar que eu não tô sozinho, que o povo brasileiro tá comigo. Tá bom. Agora é o seguinte, Janones afirmou nesse mesmo vídeo que vimos aqui agora, de que ele jamais vendeu o seu voto, de que ele sempre esteve ao lado do povo brasileiro, que ele jamais entrou em contradição, que ele sempre esteve ao lado da verdade. Bom, vamos aqui relembrar quem efetivamente é o deputado André Janones. Veja só a opinião dele antes dele fechar apoio a Lula sobre o PT. Olha só o que ele pensava do Partido dos Trabalhadores. Muito curioso. Quem de fato mais precisa do Estado são as pessoas mais vulneráveis, a classe média, os mais pobres e etc. E o PT defendia isso. Só que em algum momento o PT abandona essa bandeira. O PT esquece isso. E ele começa a caminhar junto com os banqueiros, ele começa a caminhar junto com o sistema financeiro, e nesse momento há esse rompimento ideológico, vamos chamar assim, meu, com o Partido dos Trabalhadores. Eu não mudei de lado, o PT mudou de lado. E a minha definição do PT como uma seita vem da minha vivência lá. Eu fiquei lá dentro 9 anos, como você muito bem colocou. E ali você não tem, por exemplo, o espaço de debate que eu tenho hoje no Avante, onde eu posso votar contra a orientação do meu partido. Claro que existe um debate, existe uma discussão, mas eu não sou punido por votar contra o partido. Ou seja, o partido exerce, dentro da legenda, a democracia que ele prega lá fora. Ao contrário do PT, que, pelo visto, né, entende que você não deve dar o exemplo. Então, não pratica a democracia internamente e prega lá fora. Viram só a mudança de postura? Há pouco tempo atrás, Janones chamava Lula de corrupto. Dizia que o PT tinha roubado a população brasileira, que ele jamais faria parte desse tipo de sistema e que ele sempre estaria defendendo a verdade. Bom, pouco tempo depois dessas falas, Janones, sabe-se lá, né? Por qual motivo, se é que você me entende, talvez, né, por esse motivo, tenha aí mudado de lado de forma repentina. Curioso, não? Já outra narrativa extremamente mentirosa espalhada por Janones e que está sendo utilizada para poder pedir a cassação do mandato desse sujeito é ele afirmando que Bolsonaro instalou um sistema sofisticado de corrupção através do orçamento secreto. Mas veja só o que o próprio André Janones, há pouco tempo atrás, falava sobre o mesmo orçamento secreto. A questão é que precisa ser institucionalizada, a questão é essa. Não era institucionalizado, era pior. No tamo... governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate, o STF responde. Sabe onde eu respondi desses 1,5 milhão que eu encaminhei? Por um ofício para o STF. Eu recebi um ofício do STF perguntando se eu tinha indicado algum e-mail. Falei, eu recebi a cidade que eu representei recebeu 1,5 milhão. Viram só? Que coisa estranha, Janones. Por que essa mudança tão repentina de opinião? Enfim, a hipocrisia de André Janones. E olha, preciso deixar algo muito claro aqui. Na minha opinião, André Janones não está agindo sozinho. Ele tem a participação da alta cúpula da campanha do PT. Inclusive, ele está sendo auxiliado, muito provavelmente, por pessoas como Jean Willis, Renan Calheiros, Omar Aziz, Andolfo Rodrigues. Ou seja, sinceramente, pessoal, nunca foi tão fácil escolher um lado. Um sujeito que, de forma totalmente desesperada, está tentando enganar a população brasileira. E a grande pergunta que resta é a seguinte: até quando você, André Janones, vai seguir acreditando em suas próprias mentiras? Por que há pouco tempo atrás, há semanas atrás, você defendia que Lula era um ladrão e passado pouco tempo depois dessas mesmas declarações, você vem a público anunciar apoio ao ex-presidiário e dizer que Lula, aliás, só falta dizer isso, né? É a alma viva mais honesta deste mundo. Bom, mas também não poderíamos esperar nada diferente de pessoas da estirpe de André Janones. Por exemplo, Simone Tebet, que há pouco tempo atrás falava isso sobre Lula e sua corrupção,
O Lula não tem a capacidade de fazer uma meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um Petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa. Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. Mas que hoje é a mesma que faz isso, declarando voto ao ex-presidiário. Por isso que mais do que nunca precisamos seguir fazendo a nossa parte, convertendo votos, mostrando a verdade para a população e desmascarando uma esquerda que está totalmente desesperada para, segundo o próprio vice de Lula, o senhor Geraldo Alckmin, retornar à cena do crime. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade ou até o mandato finalmente André Janones ser cassado. E tchau, tchau.